pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sandro Botticelli. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui da Plenhar e compartilha esse vídeo se você gostar. O nome completo de Botticelli era Sandro di Mariano di Sandro Felipepe. Esse nome Botticelli, na verdade, não era o nome dele, era um apelido que seu irmão deu para ele, que fazia alusão ao corpo dele, que parecia um barril, porque Botticello em italiano significa barril. Então ele acabou adotando esse nome, Botticelli, como seu nome profissional e ficou conhecido como Sandro Botticelli. Ele nasceu em 1445 na cidade de Florença. Conta-se que seu pai era um curtidor de pele e que eles não eram de uma família muito abastada. A gente tem que pensar aqui que o Sandro Botticelli está inserido ali no 400, o século XV. Ele está inserido naquele período de Lourenço Magnífico, da família Médici. Seu pai queria que ele seguisse a carreira mercantil, o que seria muito interessante, porque naquele período a Florença estava muito em ascensão em relação às navegações. Então, se chegava, por exemplo, muitos manuscritos em grego, em latim, muitas especiarias, muitas pessoas de fora com outra cultura se dava muito através desse comércio, da navegação, das pessoas ali naquela troca, na mercadoria mesmo. Então, ele queria que ele seguisse alguma coisa relacionado a essa carreira mercantil, mas não deu certo e Botticelli acabou muito cedo tendo uma atenção maior para o desenho, para a pintura. Então, seu pai decide ingressá-lo no ateliê de Felipe Lippi. Mas não foi o único ateliê que ele trabalhou em Florença, ele chegou a trabalhar com Verrocchio. E se vocês não se lembram, Verrocchio foi o mesmo instrutor de Leonardo da Vinci. Eu falei disso no meu vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. O Verrocchio era bastante conhecido em Florença por trabalhar para a família Médici, por atender vários mecenas. Então, ele tinha muito a ensinar. Botticelli, então, passa um período trabalhando com ele, mas conta-se alguns relatos que o próprio Botticelli chegou a roubar umas encomendas de Verrocchio, o que causou uma certa intriga, mas no final diz que Verrocchio acabou recuperando essas encomendas. Apesar da família de Botticelli ser uma família simples, não ser uma família abastada, conta-se a biografia que desde pequeno ele já sabia ler, Ele teve a instrução para leitura e teve a instrução para fazer contas básicas, isso era incrível para o período da época. A gente tem que pensar século XV, ninguém praticamente sabia ler, as pessoas que sabiam ler eram as pessoas da alta cultura, e mesmo essas pessoas da alta cultura às vezes não sabiam nem o latim, que era a língua mais requisitada se você queria ter leituras aprofundadas em manuscritos antigos, a própria leitura da Bíblia, enfim. Então, desde novo ele já sabia pelo menos a leitura. O que foi muito interessante porque Botticelli não ficou conhecido em Florença apenas por ser um pintor. Ele ficou bastante conhecido por estar inserido em um círculo de intelectuais. Então, essa elite intelectual que estava ali atrelada à família Médici, eles se viam cercados por todo tipo de literatura. O próprio Botticelli mesmo era apaixonado com Dante e teve Petrarca. Então, tudo que era rodeado por essa literatura grega, romana, antiga, que normalmente estavam em grego ou em latim, tinha a ver com essa elite. Então, para você ter acesso a essa elite, o mínimo que você deveria saber era ler. E no caso dele, além disso, ele foi muito novo já ali, por volta dos seus 25 anos, ele já era um mestre independente, ele já tinha o seu ateliê. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque estando ali com a família Médici, isso contribuiu bastante para que ele conseguisse desenvolver o nome dele ali em Florença, se estabelecer, ter os seus contratos, causar inveja em outros pintores que não tinham esse braço protetor da família Médici, porque como eu já falei em outros vídeos, você ter um mecena, ainda mais se esse mecena for ali um mecena ligado muito à política, como era o caso dos Médicis, você não ia ter uma estabilidade só financeira, você ia ter uma estabilidade política, uma estabilidade de vida, de segurança. E isso aconteceu muito com Botticelli, tanto que uma das coisas que levou à derrocada pessoal da sua vida está muito atrelada ao mecenato do qual ele era ligado. Mas eu vou falar mais disso no final, então fica comigo. Um dos motivos que fez Botticelli também ser muito aceito nesse grupo de pessoas, esses humanistas, esses intelectuais, foi também porque ele foi um dos primeiros, alguns locais dizem até que ele foi o primeiro, a introduzir a pintura pagã em Florença. O que é a pintura pagã, Sara? É a pintura que não é bíblica, então ele
trazia ali muito, por exemplo, a gente pode pensar na pintura de Vênus, a primavera. Então, essas temáticas mitológicas, principalmente romanas, né, traziam uma inquietação para os religiosos, né? Mas para os intelectuais que estavam ali estudando esses manuscritos, naquela efervescência intelectual que estava ocorrendo em Florença por causa do Renascimento, ter um artista que retratasse isso era incrível, principalmente porque esse pessoal da elite intelectual gostava muito de expor, de receber pessoas. Então, eles olhavam a arte também nesse viés decorativo, de ostentação. Então, eles queriam, era interessante para eles ter um artista que retratasse aí essa cultura romana, essa cultura grega. E o Botticelli atendia a isso, tendo em vista que muitos artistas ainda estavam atrelados a representações religiosas, a retratos. Mas a gente tem que pensar também que essa questão dos artistas estarem ainda apegados às temáticas religiosas condiz muito com o contexto no qual eles fazem parte. Porque, como eu já falei no meu vídeo do Rafael, do Leonardo, do Michelangelo, a gente tem essa concepção de renascimento de que todo mundo é esclarecido, que todo mundo sabe ler latim, que está um momento em que não existe mais período medieval. Como se a periodização histórica que nós historiadores fazemos para poder entender os períodos, as pessoas que estão naquele período entendem essa nomeação e entendem que não fazem mais parte do período anterior. Mas não era assim. O Renascimento ele teve esse diferencial porque as pessoas se consideravam diferente do período anterior. Mas quando você tem acesso à documentação, que você investiga mesmo esse período, você percebe que muito dos costumes, principalmente ligados à religião, a costumes culturais, do Renascimento é uma perpetuação, uma continuação do período medieval. E essa questão de se colocar o período medieval como algo retrógrado, que não teve nada a oferecer, que foi um período em que a sociedade não avançou em nada, também é muito errado, porque a gente teve vários avanços no período medieval. O Botticelli retratar essa questão mitológica era inovador, era aceito pela elite, mas também era perigoso, porque, como eu vou falar também, chega um momento que ele não está mais sob a segurança dos Médici e esse tipo de pintura era denunciada. Florença, para vocês terem uma ideia, como eu já falei no meu vídeo de Leonardo, o próprio Leonardo chegou a ser acusado de sodomia, estava tendo várias denúncias, as pessoas eram presas, teve casos de tortura, o próprio Girolamo Savonarola foi queimado na fogueira, teve perseguição de leituras, mesmo os livros que eram considerados impróprios, acusações de heresia. Então não era esse esclarecimento total, as pessoas ainda estavam intrinsecamente ligadas à religião e em alguns casos, ligadas a esses costumes que a gente costuma atribuir ao período medieval, de um certo atraso, né? Então as pessoas comuns não tinham essa diferença porque elas não sabiam ler, elas não tinham acesso a essa cultura elitizada. Ao contrário, esse tipo de renascimento que a gente está falando de um renascimento intelectual, elitizado, em uma parte da Europa, que é ali a Itália, entre Florença, Roma, Veneza, um pouco ali de Milão. Mas o Renascimento ele ocorre de formas muito diferentes. A gente pode entender isso muito com o Panofsky, que ele fala, né, no livro dele, Renascimento ou Renascimentos, em que ele vai discutir essa construção historiográfica de colocar o Renascimento como aquele período maravilhoso, de colocar o período medieval como um período ruim, e principalmente a discussão de que o Renascimento foi diferente nos locais onde ele aconteceu, que cada país ou local teve um renascimento diferente do de Florença. Dentro dessa temática mitológica, a gente pode pensar na obra Nascimento de Vênus, a Minerva e o Centauro, a Primavera e Vênus e Marte. Muitas vezes elas foram consideradas temáticas profanas, como eu falei, pagã e até mesmo politeístas, mas nem por isso foram deixadas de ser apreciadas por essa elite intelectual florentina. A primeira fase da sua pintura, ele teve muitas temáticas relacionadas à Virgem Maria, aquela questão mais religiosa. Então ele foi muito influenciado por Filippo Lippi, Massácio, Fra Angélico.
Ele fundou seu ateliê, então, em 1464, em Nova Grisante. Vou deixar o nome aqui, porque eu não sei se eu pronunciei correto. E ele permaneceu boa parte da sua vida nesse ateliê. Pela questão da estabilidade com a família Médici, né, não tinha necessidade dele ficar procurando outros mecenas, outra vida, porque ali ele tinha essa estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, era um pouco incomum, porque nesse período era muito natural que os artistas fossem para Roma, fossem para outros locais também, depois que terminam a sua formação primária, não só por uma questão de mecenato, né, gente, mas para aprender com outros pintores. A gente tem que pensar também que o Botticelli, em alguns momentos, foi considerado muito atrasado o estilo de pintura dele, porque a gente já estava num período que era a perspectiva, a ciência, a anatomia, o esfumato de Leonardo. Então, o estilo de pintura dele, para o período que ele estava, por exemplo, Leonardo, depois Michelangelo, já estava, em tese, ficando um pouco atrasado. Então, era muito comum que esses grandes artistas estivessem sempre em contato para ver aí as novas técnicas se atualizando. Mas até o final da sua vida, praticamente, ele permanece ainda muito no mesmo estilo. Ele muda bastante a sua temática, como eu vou falar, indo para o final da sua vida, depois que ele perde esse apoio dos Médicis. Mas o estilo dele de pintar, a sua simbologia, os rostos das suas mulheres, das suas musas, que é o mesmo rosto em todas as suas pinturas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ele mantém isso até o final. É em 1472 que o seu ateliê, o seu trabalho tem a maior atenção em Florença. Então ele extrapola esse círculo dos Médicis e começa a ter uma atenção de outros mecenas, de outras pessoas que querem conhecer o seu trabalho e encomendar. Então ele fica realmente bastante conhecido ali naquele círculo de Florença, e aí ele fica conhecido em Roma, tanto que depois ele consegue desempenhar alguns trabalhos na Capela Sistina. Ele chega a fazer algumas pinturas, mas ele fica pouco tempo em Roma e acaba retornando para Florença de novo. Até porque lá em Roma, depois chega Leonardo com um novo estilo de pintura e as pessoas acabam agradando mais, segundo alguns relatos. Não se sabe se foi exatamente isso, gente, porque chega um pouco a ser duvidoso esse tipo de argumentação. Eu deixo aí vocês refletindo. Mas tende-se a acreditar que foi isso ou porque ele se sentia mais confortável em Florença também. Os motivos, e não o motivo, que o levou a sair também, podem ter sido vários que ainda não está no nosso conhecimento, até porque a documentação, ela exprime, às vezes, uma única coisa, ela não exprime o sentimento das pessoas. Ela nos dá ali fatos, mas muitas coisas às vezes a gente tem que especular, refletir, analisar aquela documentação. A gente não pode pensar que o que está escrito ali é a única verdade existente, que os seres humanos resumem apenas aquele único papel, aquela única pintura que fala sobre eles, que dá esse relato da vida deles. Ele vai então para Roma em 1481, a pedido do Papa Sisto IV, e ele retorna então para Florença em 1498. Quando ele volta para Florença, ele recebe aquele mesmo apoio dos Médicis, a vida dele continua normalmente, mas vem o golpe da família Pazzi junto ao papado contra a família Médici, tanto que o próprio Lourenço é ferido dentro da igreja Santa Maria del Fiore, é uma história bastante conhecida, seu irmão é assassinado, mas ele consegue sair da igreja e se salvar. Porém, a família depois é derrubada de seu poder e o frei Girolamo Savonarola, que eu já falei dele antes aqui para vocês em outros vídeos, ascende ali em Florença e começa ali uma onda de restauração da fé, em que as pessoas tendem a querer uma reforma da igreja e buscar um lado mais puritano, por assim dizer. Então eles começam a rever vários costumes ali dos florentinos, começa a ter queima de pintura, queima de literatura, começa a ter várias denúncias da população local mesmo. O Botticelli tem algumas das suas pinturas censuradas, principalmente as que estão atribuídas ao paganismo, que são boa parte das suas pinturas naquele período, e ele começa até a frequentar a missa do Girolamo Savonarola, e tem especulações na historiografia de que ele chegou a aderir a essa seita e querer ser ela, tanto que isso indicaria o porquê dele começar a pintar tantos temas religiosos no final da sua vida. Porém, a gente pode pensar também que para uma pessoa que foi inserida, né, não estou querendo dizer que ele não mudou, né, gente, que as pessoas mudam, obviamente, mas se você está vivendo num local
onde você pintar de outra forma, você pode ser preso, morto, queimado numa fogueira, eu não diria que foi tanto assim, uma reflexão minha, né? Não diria que foi tanto uma questão dele, eu vou simplesmente mudar a minha pintura. Né? Eu acho que foi uma questão de política mesmo, de viver, de continuar ganhando seu pão ali. Porque ou era pintar temas religiosos e vender, ou era passar fome ou ser queimado na fogueira. Então, acho que a gente não pode desconsiderar essa questão também, que é muito importante ao meu ver. No final da vida de Botticelli, ele acaba deprimido, não se casou, não teve filhos. Vasari nos conta que ele era encontrado sempre triste, de muleta, faleceu com muitas dívidas e não tinha mais nenhum tipo de encomenda. Então, o final da vida dele foi bastante decrépito e conta-se que essa questão psicológica dele, de depressão, de não ter trabalho, está muito ligada à derrocada dos Médicis, que ele ficou muito deprimido por perder ali aquele ambiente cultural que ele estava inserido, que ele gostava muito, e perder ali os seus patrões que financiavam o estilo de pintura que ele gostava de produzir. Então, essa mudança abrupta ali do seu ambiente cultural também ligado à questão da sua arte ser considerada ainda em vida ultrapassada em comparação com outros artistas que estavam ali no mesmo período que ele, levou ele a essa depressão, né, e essa falta de encomenda. Então ele morre em 1510. Vasari nos conta o seguinte: finalmente, tornando-se velho e inútil e caminhando com 2 bengalas para manter-se ereto, morreu enfermo e decrépito. Em relação à sua pintura, como eu disse, né, ele era voltado para as temáticas mitológicas. Mas outro diferencial que a gente pode pensar é que ele foi um dos primeiros, talvez algumas pessoas arriscam dizer o primeiro, né, do seu período, a retratar uma mulher nua. Retratar uma mulher nua, gente, isso foi tabu até, a gente pode pensar em Manet, quando ele retratou sua Olímpia. Existe uma forma de retratar uma mulher nua. Normalmente ela tem que estar inserida em contextos mitológicos, ela não pode ser uma figura religiosa católica. São regras básicas, ela não tem que ter um intuito de estar sexualizada, tem que ter um contexto para ela estar nua, seja dentro de um quarto, seja se banhando, seja no caso de nascimento de Vênus, né, ela nasce, por isso ela está nua, né, no momento do seu nascimento. Então existe um conceito e regras, é muito perigoso você retratar uma mulher nua, você pode ser, no caso dele, denunciado, ter sua obra confiscada, destruída. No caso de Manet, ele foi rechaçado pelos jornais, e enfim. Então, ele retratar isso e retratar de uma forma que não fosse considerada errada foi incomum para sua época. Botticelli, ele tinha um conceito de beleza. O seu conceito de beleza ele era muito peculiar. A gente tem que pensar que a beleza ela é muito relativa. Então, o que me atrai, o que eu acho bonito é diferente do que o outro acha bonito. E esse tipo de pensamento vale muito para os artistas. Então, o ideal de beleza de Botticelli estava muito ligado à delicadeza, ao simbolismo, à mitologia. Ele gostava muito dos detalhes. Então, se ele ia retratar, por exemplo, florestas, algum local com muita vegetação, ele se atentava muito à questão peculiar das flores, como que essas flores iam estar retratadas, o simbolismo por trás dessa vegetação. Ele gostava muito de retratar o cabelo muito adornado com flores também. E ele sempre escolhia o mesmo rosto, e esse rosto para ele significava a idealização perfeita da beleza. Tanto que quase todas as suas pinturas, esse mesmo rosto aparece sempre. Então, ele tinha esse ideal de beleza, e eu vou ler uma citação aqui para ficar mais claro para vocês. O belo artístico de Botticelli, para o autor Argan, é abstrato. Ele não pode ser o belo natural ou clássico, e tampouco estar sujeito a uma determinação histórica ou objetiva qualquer, pois o pensamento do belo se liga a uma teoria, a uma poética comum da elite intelectual florentina da corte dos Médicis, uma teoria neoplatônica do amor, que retoma vários motivos. Então, esse ideal de beleza estava ligado ao que ele considerava que era a beleza, tinha essa questão neoplatônica, tinha a questão dessa adoração aos clássicos. Então, ele recriou o que ele achou que era a beleza clássica, deu vida a esses mitos gregos que ele tanto lia, que tanto fazia parte da sua vida. Vou pôr mais algumas pinturas aí para vocês estarem vendo de Botticelli, pessoal. E aí vocês vão reparar que ele gosta muito das cores alegres, ele é apegado aos mínimos detalhes, como eu já falei.
muitas flores. Ele abusa, às vezes, do fundo com montanhas. Ele gosta um pouco de usar essa questão da perspectiva. Mas não é a perspectiva de Da Vinci. Ao contrário, é uma perspectiva, como eu posso dizer, mais rasa. Ele foca muito na dramaticidade das cenas e coloca os personagens sempre no primeiro plano. Ele não se preocupa com a perspectiva dos corpos e principalmente com a proporção. Se vocês repararem o corpo da Vênus das outras personagens femininas, tem uma relação entre o seu tronco e a sua cabeça, ou até mesmo o tamanho do corpo delas, suas mãos, não tem ali uma proporcionalidade do corpo humano, até mesmo do que a gente esperava, tendo em vista o período do Renascimento. Ou seja, sua opção artística e sua forma de pintar era diferente dos outros pintores. Como eu falei, as suas musas sempre apresentam o mesmo rosto. Ele repete esse rosto idealizado. Agora eu vou ler uma citação aqui que diz o seguinte: Botticelli realizava uma pintura de ideias, pois se utilizava de símbolos, de alegorias, ou seja, de imagens que carregam em si um conceito mais amplo do que aquele que a própria imagem literal é capaz de figurar. Ou seja, existia um simbolismo, existia um conceito, não é só uma mulher. É a Vênus. Quem que é a Vênus? Ela é uma deusa, entende? Existia toda uma história por trás das suas pinturas. E ele queria deixar claro, entre aspas, né? Não é deixar explícito, mas deixar com símbolos, e aquelas pessoas que compreendem esses símbolos vão entender o que ele quer passar com a sua pintura. Em relação à diferença dele com outros pintores, a gente pode pensar, por exemplo, Leonardo da Vinci, tem muito a ver, como eu falei, a questão dos corpos, a tridimensionalidade, a perspectiva, as cores, os rostos. Leonardo gostava de usar modelos humanos, Botticelli meio que idealizou um rosto e repintou. Claro que, como eu já expliquei nos meus outros vídeos, todos os rostos no Renascimento têm a questão da idealização, né? Às vezes não é a pessoa em si, mas é a idealização de como eu gostaria que ela fosse. Isso é muito forte. Mas eu vou ler uma citação aqui do autor Buonarroti, que ele fala exatamente dessa diferenciação entre os modos de pintura dele e de Leonardo. Ele amava exprimir a vida e o sentimento como um movimento frequentemente apressado e desajeitado, às vezes até mesmo impetuoso. Procurou criar um ideal de beleza e elaborou um tipo de cabeça que sempre se repetia e é reconhecível de longe. De tempos em tempos, ele a produzia com grande graça, mas muitas vezes demasiadamente grosseira e sem expressão. Então, de acordo com essa citação que eu falei agora do Buonarroti, a gente pode pensar que a diferença entre o trabalho de Leonardo e do Botticelli tinha muito a ver com a visão exatamente oposta, sabe? O Botticelli pintava a beleza sem considerar a proporção, a regularidade, a fidelidade, a realidade. Ele entendia que a pintura era uma comunicação com Deus. Ele queria se aproximar muito daquele pensamento, às vezes até medieval. E esse pensamento, para Leonardo, era o contrário, ele queria se afastar dessa concepção. Leonardo entendia que a pintura possuía uma função científica, diferente de Botticelli, que acreditava nessa proximidade mais religiosa. Então, não estou falando só de religiosidade católica, né? Estou falando da religião como um todo. Então, ele tinha esse ideal místico, esse misticismo, e ele representava isso muito nas suas pinturas. Um dos livros que eu utilizei para fazer foi o Vida do Artista, né, do Giorgio Vasari, que eu já mostrei em vários outros vídeos meus, e esse aqui, da Abril Coleções, do Botticelli. Eu achei ele muito bacana, gente, porque como eu já falei dessa coleção, né, biografia e depois análise de pintura. Eu só acho que eles pecaram aí, minha opinião, né, por eles não terem colocado a análise da pintura, né, do Botticelli, que ele fez de Dante. Eu acho que é uma das mais importantes da vida dele, ao meu ver, porque ele está tratando ali de uma temática, apesar de ter muito esse mítico que ele gosta tanto, retratar um grande poeta, né, que foi o Dante, que era alguém que ele leu muito e adorava durante a sua vida, tem uma questão que foge da temática dele, por não ser aquelas pinturas floris, alegres, com muita luz artificial, né? Se você vê a pintura, ela é extremamente diferente. Então, eu acho que faltou analisar essa pintura. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo analisando ela. Deixe nos comentários para eu saber se vocês querem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui na Plenhar. Se inscreve no canal para receber todas as notificações e ativa o sininho, porque às vezes a gente posta o vídeo e demora até vocês receberem essa notificação. Com o sininho ativado, você recebe assim que a gente acaba de postar.
Deixe nos comentários todas as sugestões de vídeos, ideias e não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram, Facebook. Então as redes sociais que vocês tiverem mais acesso, vocês podem me seguir aqui, porque lá sempre eu estou postando leituras, estou fazendo sorteios, estou fazendo enquetes, ok? Então é isso. Beijo e até a próxima!